Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li Você é Minha Mãe, da Alison Bechdel, com tradução para o português do Érico Assis. A Alison Bechdel é uma cartunista norte-americana. Ela nasceu em 1960 e ela ficou famosa como disruptiva porque ela é lésbica e ela tratava desses assuntos nos seus trabalhos desde muito cedo. Então, o primeiro trabalho dela que foi reconhecido pela crítica foi uma tirinha que ela manteve no jornal de 1983 a 2008 e que falava especialmente, né, de relacionamentos lésbicos e da lesbiandade na sociedade, enfim. Então, né, pensa aí que desde 1980 ela já estava falando publicamente sobre esse assunto, então ela sempre foi reconhecida, né, por falar abertamente disso. O seu primeiro livro foi publicado em 2006, o Fun Home, uma tragicomédia familiar, né, esse é o subtítulo dele, e nesse livro ela trata, é uma HQ autobiográfica que fala principalmente da sua relação com o seu pai. Ela ganhou muitos prêmios, ela foi extremamente reconhecida por esse livro, mas como eu sou do contra, né, eu comecei a ler a obra dela pelo segundo livro, que é o Você é Minha Mãe, publicado em 2012, também autobiográfico e que fala principalmente da sua relação com a sua mãe. E é sobre ele, então, que a gente vai conversar hoje. Em primeiro lugar, como é um quadrinho, eu acho que a gente pode, né, falar da estética. Eu gosto bastante da estética da Alison. Ela trabalha com o preto e o branco e usa uma outra cor pra dar destaque, né? Eu já folhei o Fun Home, no Fun Home ela também faz isso. Aqui nesse caso é o Marsala, que já tá, né, bem definido aqui na capa do livro. E eu gosto muito da forma como ela trabalha essas cores. A aplicação da cor no meio do preto e branco realmente dá bastante vida pro quadrinho. O desenho, eu não diria que ele é extraordinário, né? Ele é um desenho cru, reto, sem muita firula. Mas assim, gente, eu só desenho boneco palito, então qualquer desenho pra mim já é extraordinário, né? Eu acho que, apesar de não ser um desenho assim estonteante, é um desenho que combina muito com a obra dela, com a mensagem que ela quer passar, porque ela passa pra gente uma história muito crua, e esse desenho cru, ele combina muito com essa mensagem dela, então eu acho que a obra dela como um todo tem bastante coerência. Entrando então agora na questão do conteúdo, tem muita gente que pensa que a HQ é uma coisa mais leve e tal, e não. Na verdade, a maioria das HQs que eu li é bastante pesada. Eu li Maus, eu li Persépolis, e Você é Minha Mãe não é muito diferente. É uma história diferente das outras duas que eu citei, que são bastante políticas. Essa daqui, ela é bastante pessoal, mas nem por isso mais leve. É uma história muito densa, tanto pelo seu conteúdo quanto pela sua abordagem, né? A relação da Alison com a mãe dela não renderia uma HQ se fosse uma relação leve, né? Não renderia um livro. Então, a gente já sabe aí que é uma relação difícil, bastante conflituosa, e a abordagem dela com o livro é bastante psicanalista, assim. Ela sustenta bastante dos seus estudos e reflexões aqui na obra de Winnicott, que foi um psicanalista que estudou muito a infância e a relação da criança com a mãe. A sua obra mais famosa, se eu não me engano, né, sua teoria mais famosa é o da Mãe Suficientemente Boa, que a Alison vai usar bastante aqui. Ela usa muitos trechos dessa obra para ir exemplificando momentos da sua relação com a mãe. Os capítulos do livro são divididos em teorias psicanalíticas, todas elas winnicottianas, então cada capítulo tem como título alguma teoria psicanalista, então a gente já sabe que essa teoria vai ser abordada como foco ao longo do capítulo. Além disso, todos os capítulos começam com sonhos que ela vai interpretar a seguir, né, geralmente em suas sessões com as terapeutas, né, e além dela ter essa base psicanalista com o Winnicott, ela também vai retratar bastante das suas sessões com as suas terapeutas, onde ela vai tratar da relação dela com a mãe, dos relacionamentos dela com outras mulheres, e até ela vai falar também da relação dela com as terapeutas que cruzam a sua vida, né, o tanto que ela se dispunha a se entregar, o tanto que ela se afeiçoava a cada uma das terapeutas, enfim, então já deu pra perceber que a gente tem aí um contexto muito psicológico. E a gente tem também aqui uma outra base que ela usa, que é a da obra de Virginia Woolf, principalmente do livro Ao Farol, que aparentemente trata bastante da relação da autora com sua mãe e que ela vai usar também de exemplo para várias reflexões que ela vai fazer aqui. Eu nunca li Ao Farol, eu li muito pouco Virginia Woolf, eu li só uma obra de ficção e uma de não ficção.
preciso aí resolver isso, mas enfim, a autora é muito presente nesse livro. O que eu acho mais bonito nesse livro é o tanto que ele tá no empelo pra gente, assim. A Alison vai falar da vida dela e da relação dela com a mãe de forma muito sincera. Ela vai desnudar a sua família e ela vai expor isso pra gente. E eu acho muito verdadeiro da parte dela e desafiador também o fato dela não querer pintar a mãe como vilã. Ela quer mostrar as duas como humanas, cheias de falhas. Então ela vai contar das coisas da mãe, que a mãe falhava com ela, que ela sentia que estavam erradas, sem fazer muito juízo de valor. Duas questões bastante delicadas que ela aborda, por exemplo, são a dificuldade da mãe dela em aceitar a sua homossexualidade enquanto pública. Então, assim, tudo bem que ela fosse lésbica, mas pra que ela tinha que fazer tirinhas sobre isso pra escrachar tanto no jornal, né? Então, esse era um ponto de embate constante entre ela e a mãe, e que ela retrata sem ficar criticando a mãe por isso, ela simplesmente retrata. E outra questão muito forte que ela também aborda sem fazer juízo de valor é a questão de quando a mãe assume pra ela que sim, sentiria inveja se a filha tivesse sucesso no que ela não teve. E gente, o quão forte é isso, né? O quão dolorido deve ser pra uma filha ouvir uma coisa dessa. Mas ela mostra, mais uma vez, sem julgar a mãe por isso. E ela mostra muito também do contexto da mãe dela. E não é que a história de uma pessoa ou que ela passou absolva a pessoa das suas falhas, mas pelo menos dá uma explicada. E não tem como ela mostrar, contar uma história, principalmente partindo do princípio que a abordagem é psicanalítica, sem que ela mostre esse contexto. Então a gente fica sabendo, e ela também, por que que a mãe dela é a mãe dela, por que que ela é daquele jeito. Então a mãe dela viveu um casamento bastante frágil, o pai dela é gay, ele era um gay não assumido, é sobre esse assunto que ela trata em Fan Home. Então imagina, né, um casamento que foi estruturado numa mentira, porque o pai não queria se assumir, então ele casou, porque ele tinha que fazer bonito pra sociedade. É óbvio que as pessoas envolvidas nisso não foram felizes. Ele estava constantemente irritado, ele jogava tudo isso em cima da esposa, então ele era verbalmente muito violento, muito agressivo, e ela ficava engolindo esses sapos. Ao mesmo tempo, enquanto uma mulher, né, daquela época, ela abdicou de todos os seus sonhos para sustentar essa família, ela ficou com a carga mental toda sobre ela, então ela que tinha que cuidar da casa, ela que tinha que cuidar dos filhos. E como que você é uma pessoa sã e plena com toda essa bagagem, né? Claro que ela não era, mas ao mesmo tempo, a Alison não a desculpa por isso, ela só mostra que ela entendeu. E é uma caminhada muito bonita. Eu acho que esse livro funciona como uma limpeza para Alison. Ele certamente foi muito catártico para ela, eu imagino. Como uma grande sessão de terapia, né? E ao mesmo tempo, ele também vai mostrando a redenção dessa mãe que, depois do fim do casamento e com os filhos crescidos, finalmente volta a se enxergar enquanto ser humano e vai entender quem ela mesma é. A Alison retrata bastante no livro o quanto a sua mãe era autocentrada. Então ela estava sempre telefonando pra mãe, ou ela queria contar alguma coisa dela, e a mãe praticamente não escutava, ela só ficava falando dela mesma, só ficava falando dela mesma. E isso é muito forte, isso é muito representativo, porque isso tá querendo mostrar uma mulher que voltou a se descobrir enquanto uma pessoa, enquanto um indivíduo, né? E tá se dando a chance de ser autocentrada, algo que ela nunca teve durante o resto da sua vida. Então, por mais que a gente fique irritada, e provavelmente a Alison também, quando ela tava no telefone querendo falar da própria vida e a mãe só falava sem querer ouvir, isso é extremamente poético, né? Que a mãe tenha conseguido alcançar esse momento de sua vida. O livro todo ele é muito forte, muito denso, muito psicanalítico, muito técnico, né? Porque ela fala muito de teorias da psicanálise, mas em suma ele é muito poético. E ele fala do relacionamento das duas e de como elas foram crescendo enquanto ser humano e tentando se entender de uma maneira muito bonita. Eu acho esse livro lindíssimo. Eu terminei e pensei: que livro bonito, que livro verdadeiro, porque ele fala de seres humanos, e seres humanos são muito complexos e ao mesmo tempo são muito bonitos, né? Quando a gente aceita
percebê-los e lê-los como eles são e como eles são capazes de demonstrar quem eles são. E já que eu entrei, né, nesse assunto, eu vou finalizar o vídeo com uma citação do livro que eu anotei no meu caderninho e que explica muito da redenção das duas e do quanto elas batalharam pra se entender, né, principalmente a Alyson. E ela coloca aqui: eu não ia conseguir falar sem mostrar que estava chorando. Naquela pausa, uma coisa ficou repentinamente clara. Seja lá o que eu quisesse da minha mãe, simplesmente não ia ter. Não era culpa dela, e portanto não foi culpa minha eu não ter conseguido dizer nada. Eu sei que ela me deu tudo o que podia. Então ela finalmente entende, assim, e mostra pra gente que não é culpa dela, não é culpa da mãe, as pessoas só dão o que elas têm condições de dar. E, enfim, né, acho que já ficou claro que é um livro que eu recomendo bastante. Eu realmente gostei muito, tô louca pra ler Fan Home. Todavia, vocês podiam me descobrir aí, me mandar uns mimos e, enfim, fica no ar. E brincadeiras à parte, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!